Soltei esses dias aqui para vocês no canal um vídeo explicando um pouquinho sobre a introdução alimentar, quais são os métodos, como funciona. E lá no Instagram eu abri uma caixinha para que vocês pudessem fazer algumas perguntinhas se vocês tinham mais dúvidas sobre esse assunto. E várias pessoas mandaram algumas perguntinhas. Eu selecionei 10 aqui para responder para vocês. Vamos lá. Número 1. O leite materno acompanha as refeições? Tem algum limite de idade para continuar feitando leite? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é muito importante que a criança seja amamentada até o seu segundo ano de vida. Então, até 2 anos de idade, é importante que continue com o leite materno, mesmo que já seja feito a introdução alimentar. Quem vai dizer o tempo que essa criança vai continuar sendo amamentada é a mãe e o bebê. Isso precisa ser respeitado e a mãe tem autonomia de decidir o tempo que ela vai querer amamentar a criança. A criança pode ser amamentada por bastante tempo, tem crianças aí que são amamentadas até 5 anos de idade. Isso não vai interferir em nada na qualidade de vida ou na absorção nutricional da criança se ela continuar recebendo esse leite materno. O que a gente precisa ter cuidado é que não seja realizado um desmame forçado. Isso vai causar prejuízos tanto para a mãe quanto para o bebê. A amamentação, quanto maior o tempo que ela ocorra, isso vai aumentar o vínculo entre a mãe e o bebê e isso pode trazer até benefícios para a criança na vida adulta, que vai ter mais autonomia e vai ser uma criança, um adulto mais seguro. Então, não tem um limite de idade para essa criança ser amamentada, mas é recomendado que essa amamentação ocorra até o segundo ano de vida. E sobre o leite acompanhar as refeições, o leite ele deve ser oferecido em livre demanda, então não tem problema nenhum a mãe amamentar e a criança também receber a refeição. Às vezes até ajuda a criança a fazer essa refeição, porque o leite da mãe pode acalmar. Então, às vezes, quando a criança está muito estressada, oferecer o leite antes da refeição pode ser um auxílio. Segunda pergunta. Quais os erros mais comuns dos pais nessa fase? Eu gosto de falar que a maioria dos pais erram tentando acertar. Então, na maioria das vezes, os pais não erram porque eles querem errar. Eles erram na angústia de querer fazer o mais certo possível. Então, alguns erros que normalmente acontecem, que é muito importante a gente tomar cuidado, é a questão da gente não ter essa paciência na hora da criança estar fazendo a refeição. Então, muitos dos pais querem forçar a criança a comer toda aquela comida que está no prato, e isso muitas das vezes não vai acontecer. Como já falado no vídeo, a criança ela tem um limite dela de fome e saciedade bem estabelecido. Então, o que um adulto come não vai ser o que a criança come. Então, a gente precisa respeitar também essa quantidade que a criança consome. Outra coisa que muitas das vezes pode ser muito prejudicial e é um erro é ouvir muitos palpites. Porque o que funciona numa casa pode não funcionar na outra. O que funciona para uma família não funciona para outra família. Então é sempre importante ser analisado caso a caso e cada família ter a sua escolha junto com o acompanhamento profissional de como vai ser feita essa introdução alimentar. Terceira pergunta. No comecinho, é melhor que a criança sinta a textura dos alimentos comendo só com a mão? Então, como a gente também falou no vídeo, existem 3 métodos que podem ser utilizados na introdução alimentar. Não existe aquele que é o mais correto e o menos correto. Tem aquilo que vai de acordo com o hábito e a cultura de cada família, né? Mas claro que vários estudos mostram que o método BLW e o método Bliss, eles ajudam muito no desenvolvimento da autonomia da criança, ajuda também no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento motor. Então, incentivar que a criança consuma com a mão é muito importante tanto para isso, como também para ela sentir realmente a textura do alimento. Então, é bacana, sim, deixar a criança sentir essa textura, que a criança vai sentindo, vai tendo um vínculo com o alimento, né? Porque a introdução alimentar não é só pelo paladar. A criança também precisa sentir a textura desse alimento. Então, é bacana, sim, que seja deixado, né, a criança sentir a textura do alimento, mas o método pode ser escolhido de acordo com o que cada família desejar seguir ali. Quarta pergunta. É importante ensinar a criança a usar talheres com que idade? Isso daí também varia bastante. Não existe algo que você fale, a criança precisa começar a usar o talher com tal idade. Isso vai depender muito de cada criança. Tem criança que desenvolve mais rápido, tem criança que demora um pouquinho mais. O que é importante? Como a gente já falou na resposta anterior, deixar a criança sentir o alimento, ela já vai criando ali um movimento de pinça que vai ajudar na hora de pegar o talher, criar essa autonomia de se alimentar sozinha. Então, é sempre importante ir demonstrando para a criança, apresentando o talher, deixando ela conhecer e segurar, até ela ir criando ali a sua praticidade no uso do utensílio. Então, a gente tem que sempre oferecer, mostrar, comer na frente da criança, né? Porque a criança aprende muito com os olhos e cada criança vai ter o seu tempo de se adaptar com o uso do talher. Quinta pergunta.
Por que evitar o açúcar até 2 anos? Está aí algo polêmico, né? O açúcar. Sempre tem a avó, o tio, o aniversário que quer introduzir o açúcar na vida da criança. Já sabemos que o açúcar ele não precisa estar presente em nenhuma fase da nossa vida, tanto adulto quanto criança. Ainda mais na criança que está tendo o seu paladar formado. O paladar da criança ele já é mais adocicado por natureza. Então, se a gente apresenta o açúcar para a criança nesse período de adaptação, onde ela está formando mais o seu paladar, as chances dela querer consumir um alimento natural, apreciando seu sabor natural, vai reduzir ainda mais. Já é difícil a gente inserir uma alimentação mais natural, com nenhuma adição de gorduras, açúcares, para a criança. E se a gente começa a introduzir, isso vai ficando ainda mais difícil. Então, por isso que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que a gente não introduza nenhum tipo de açúcar até o 2º ano de idade da criança. Sexta perguntinha. Papinhas industrializadas são boas? O nome já diz tudo, né? Industrializado. Então, tudo que for industrializado é muito importante que a gente evite, que a gente não ofereça principalmente para as nossas crianças. Então, o mais ideal, o fundamental, o aconselhável é que você faça o preparo dessa papinha em casa. Além da papinha ter industrializados ali, produtos industrializados, aditivos, corantes e muitas outras coisas ruins, a criança também não tem apreciação da textura do alimento, porque é tudo batido, né? Então é importante que a gente ofereça os alimentos em pedaços para a criança, separado, para ela sentir o sabor de cada alimento. E é algo que a gente não tem quando a gente oferece uma papinha, principalmente industrializada. Então, não é recomendado o uso. Às vezes, né, a gente quer usar uma papinha industrializada para ter algo mais fácil e prático nos dias mais corridos. Mas a gente pode, né, ter ali no dia que você tem mais tranquilidade para preparar essa comida, preparar várias porçõezinhas e congelar. E aí você descongela esse alimento naquele dia que você vai ter uma rotina mais corrida e que você vai precisar de um alimento rápido. Então, a gente também pode socorrer a congelar os alimentos para a gente descongelar no período que a gente for precisar, que for mais corrido. Sétima pergunta. Meu filho não come verduras. O que eu faço? Para começar, não se desespere. É normal. Muitas crianças, às vezes, demoram para conseguir inserir alguma verdura, algum legume, alguma fruta, né? Algumas crianças têm mesmo maior dificuldade com a textura, com o sabor, com a aparência. Então, não compare com o filho do lado, com aquela outra criança que você conhece que já come de tudo. É normal, algumas crianças se adaptam a comer mais rápido e outras crianças demoram aí, às vezes, anos para conseguir inserir alguma coisa. O que a gente não pode deixar é de oferecer. Então, sempre ofereça, coloca no canto do prato, ofereça sempre de formas variadas. Então, se você já fez assado, tenta um cozido, tenta variar a forma de preparo. As formas de cortes também é importante a gente variar. Então, tenha sempre essa variação, não deixe de apresentar, colocar no prato, por mais que a criança não mexa, não queira pegar, sentir a textura, coloca sempre no prato. E outra coisa, é importante que todos da família consumam aquele alimento. A criança, ela aprende olhando, né, observando. Então, se ela não vê ninguém da família comendo, ainda vai ser mais difícil ela inserir aquele alimento. Então, é sempre importante toda a família consumir e nunca deixar de apresentar o alimento. Em algum momento, a criança vai sentir o interesse em experimentar aquele alimento, ou pode acontecer que ela realmente não queira determinado alimento. Nem todo mundo gosta de tudo, até na vida adulta. E não é diferente com a criança, ela não vai gostar de todos os alimentos. Mas a gente precisa sempre oferecer. Oitava pergunta. Posso oferecer suco para criança? Outra polêmica, né? Ofereço suco, não ofereço suco. Gente, o suco, quando a gente faz o preparo, na verdade não só o suco, todo alimento que a gente corta, que a gente prepara, que a gente vai para uma cocção, que a gente altera aquele alimento natural, ele já vai perder uma quantidade de nutrientes, fibras e tudo mais. Então, quanto mais natural a gente oferecer esse alimento para a criança, melhor. Então, quando a gente faz o suco, a gente perde ali alguns nutrientes da fruta. E a gente também facilita a vida da criança, porque é muito mais fácil a gente tomar o suco do que a gente consumir uma fruta. Então, como a gente está tentando introduzir um hábito para a criança, é importante que no começo, ali até os 2 anos e um pouquinho mais, a gente ofereça mais a fruta in natura e evite um pouco dos sucos, porque isso pode prejudicar o consumo da fruta mesmo in natura. Então, sempre dê preferência em oferecer a fruta in natura e deixe os suquinhos aí para ocasiões especiais, específicas, né? E quanto mais você puder poupar o uso do suco, é melhor. Nona pergunta. Aqueles mordedores que colocam alimento dentro, é legal para introdução alimentar? Não sei se todos vão saber identificar o que é, vou colocar uma fotinha aqui do que é esse mordedor.
e não é ideal que a gente use. Assim como se a gente fizer um suco, a gente facilita a vida da criança, ela não vai querer consumir, pode ser que ela não queira consumir a fruta in natura, os mordedores também fazem isso, né? Facilita a vida da criança, ela fica só chupando ali aquele mordedor, ela não vai conseguir perceber, né, identificar a textura do alimento, a textura daquela fruta, ela vai receber só o suco daquela fruta, então não é indicado. É sempre bacana a gente servir mesmo o alimento ali na mão da criança, ou em forma, né, do método tradicional, a gente colocar no pratinho e servir para a criança na boca, tá? Vamos evitar também os mordedores. 10ª e última perguntinha é a seguinte: sinto que minha filha passa fome, pois come muito pouco. É normal? Então, como a gente também falou no vídeo passado, as crianças têm sinais de fome e saciedade muito regulados. Então, criança não é como um adulto. A gente come muitas vezes pelo olho, né? A gente tá ali com fome, a gente coloca bastante, tá gostoso, a gente repete, às vezes a gente nem tá com fome. Criança não é assim. Ela tem esse sinal bem regulado. Então, ela sabe quando ela tá saciada. Mas a gente não pode ficar só nesse ponto. A gente precisa avaliar individualmente. Algumas crianças realmente têm muita seletividade alimentar, não conseguem e não comem, não consomem a quantidade adequada que precisam para ter um bom desenvolvimento, um bom crescimento. Então, por isso que é importante ter essa avaliação nutricional, ter um acompanhamento médico, para ver se a criança está se desenvolvendo de uma forma correta, se o crescimento dela está acompanhando a idade. Então, tudo isso precisa ser avaliado individualmente, tá? Fazer exames laboratoriais para ver os níveis de vitaminas e nutrientes. Se realmente a gente perceber que tem uma deficiência, que a criança tá ali com deficiência de nutrientes, deficiência de crescimento, a gente vai ter que entrar com alguma ação sobre isso, tá? Mas aí é avaliado de forma individual. A gente não precisa se desesperar logo de início, mas é importante ter esse acompanhamento, porque caso haja necessidade, com acompanhamento médico e nutricional, a gente consegue nutrir bem essa criança para que ela volte a consumir o que ela precisa, às vezes com suplemento, para que não tenha nenhum impacto na qualidade de vida da criança. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link do Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Lá tem várias dicas muito importantes para essa primeira fase da criança de introdução alimentar. Então tem desde ali do processo de amamentação, introdução alimentar, os alimentos que devem e que não devem ser consumidos. Então é muito bacana e ele é disponível para todo mundo, né? Então é muito bacana de forma gratuita que a gente tenha esse material em mãos e que a gente consuma informações verdadeiras e que vão trazer ali um conforto pra gente na hora de fazer essa introdução alimentar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para que ele possa aí chegar para mais pessoas que também vão ser beneficiadas por esse assunto. Vou deixar aqui agora no final do vídeo 2 vídeos, um que eu estou recomendando e outro que é o próprio YouTube. Tchau!